Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, conheço muito pouco de hardware. Então, quando eu preciso comprar um laptop, por exemplo, sempre vou à busca de uma coisa das especificações, do valor, do peso do laptop, por exemplo, mas sempre tem uma coisa que ela é distintiva para mim na minha escolha. É quando tem ali um selo dizendo que tem Intel Inside. Então, hoje, o Bora Falar de Brand tem a oportunidade de conversar com Carolina Gutierrez Prado, Head de Comunicação da Intel no Brasil. Né? A Intel, que atualmente já tem um novo posicionamento, não só no Intel Inside, mas Build for Work. A gente vai conversar com a Carolina, tentar entender um pouquinho como é que é todo esse posicionamento da organização, com os seus pilares, da marca Intel, o que eles estão olhando para frente. Então, acho que é uma bela oportunidade para a gente fazer uma construção de uma marca endossada, é uma marca que você não compra um hardware da Intel, mas você compra, por exemplo, no meu exemplo que eu estava falando, você compra, escolhe entre o computador A e o computador B, se ele tiver um Intel Inside. Esse, pelo menos, é um critério meu de escolha. Então, a gente tem hoje aqui no Bora essa oportunidade ímpar de conversar com essa empresa global, uma empresa que tem um legado muito grande dentro da indústria de tecnologia pelo mundo e que tem, acima de tudo, uma presença, né, aí no mundo, uma presença efetiva no mundo da tecnologia, sendo uma das marcas mais valiosas do mundo. Então, em um segundo, a gente está colocando aqui no Bora Falar de Branding com Carolina Gutierrez Prado. Antes disso, só queria te lembrar uma coisa simples. Clica aqui embaixo, dá o teu ok, se inscreve no canal e, acima de tudo, compartilha com quem você entender que faz sentido, né, toda essa construção de conteúdo sobre gestão de marca e seus desafios estratégicos dentro desse mundo em constante evolução. Tá bom? A gente não tem nenhum objetivo comercial, o objetivo é acadêmico, acima de tudo, para alunos de publicidade, comunicação, jornalismo e por aí vai, marketing. E o Bora é feito para vocês. Se você tem alguma sugestão, procura lá, ou no canal do YouTube, ou lá no LinkedIn, Dario Menezes. Manda a sua sugestão, seja de executiva, executivo ou de marca, acima de tudo, e a gente vai tentar trazer essa pessoa aqui para a gente debater. Então, em um segundo, conversando com a gente, Carolina Gutierrez Prado, representando a Intel. Olá, pessoal. Como prometido, voltando agora com Carolina Gutierrez Prado, ou, acima de tudo, minha mais nova amiga de infância, Carol Prado, representante, né, a Head de Comunicação e PR da Intel no Brasil. Carol, primeiro de tudo, obrigado pela sua atenção, obrigado por você ter aceito o nosso convite de debater um pouquinho com a gente sobre essa fantástica empresa que é a Intel. Muito obrigada, Dario, pelo convite. É uma honra estar aqui com você hoje. Beleza. Carol, a gente estava conversando antes, só para vocês saberem, a gente estava conversando antes um pouquinho, Carol está gravando direto de Santos, da Baixada Santista, estava pegando algumas dicas aqui com ela, como é que faço, por exemplo, de Congonhas para ir para a Baixada Santista. Carol, a primeira pergunta, a gente sempre abre o Bora, né, com uma pergunta que é simples, mas que ela é muito densa, porque conta histórias de vida, porque ela faz com que a gente reflita a carreira, a trajetória de diversos profissionais que fazem, né, dos seus diferentes aspectos o branding do Brasil, do Brasil não, das empresas que operam no Brasil, né? Então, para a gente começar, assim, conta para a gente um pouquinho quem é a Carol, o que estudou, né, como é que se atualiza, acima de tudo, nesse mundo tão líquido que tudo muda toda hora. Legal. Bom, acho que a primeira coisa que você já falou, eu sou de Santos, né? Então, enfim, comecei minha carreira aqui em Santos. Eu fiz jornalismo aqui na Católica de Santos também. Mas sempre trabalhei na área de comunicação corporativa, então, enfim, gosto muito, acho que o jornalismo me deu uma visão muito abrangente de mundo, me abriu muito a cabeça para várias coisas, mas desde a época de estágio, da época da faculdade, já trabalhei na área de comunicação. Trabalhei em empresas públicas, privadas, trabalhei em agências de comunicação, e aí depois estudei marketing, então também estudei, tenho um MBA em marketing pela FGV, que foi no momento que eu estava querendo vir para a empresa mesmo, né, sair um pouco do mundo de agência, que eu acho que foi uma escola, e aí eu achava que tinha tudo a ver, porque ia também uma nova momento de abrir a mente, aí entender como funciona uma empresa por dentro, e foi realmente isso, abriu bastante aí a minha cabeça na época.
E diria que, bom, comunicação como outras áreas, acho que a gente tem que estar o tempo inteiro aprendendo, né? Não tem como a gente querer parar de aprender e falar, não, tá bom. Até uso um paralelo, né? Me formei faz 11 anos, e na época que eu me formei não tinha Instagram, não tinha diversas redes sociais, a maneira de se comunicar era outra. Então, se a gente não se atualiza, a gente acaba, né, perdendo e ficando obsoleto muito rápido. Né? A gente está falando de coisas de uma década, não estou falando de, imagina quem se formou há 20, 30 anos atrás, né? Então, a gente realmente precisa estar sempre se atualizando. Faço muitos cursos, FGV mesmo, outras, enfim, outras instituições aí que são ligadas à comunicação, outras nem tanto à comunicação. É bom a gente também ter essas áreas correlatas, acho que no nosso radar, porque ajuda a gente a expandir o horizonte, né? E também gosto muito de fazer trocas, né? Então, além do conhecimento formal, em sala de aula, eu valorizo muito a troca de conhecimento entre empresas, participo de muito benchmarking, muito evento de comunicação, tanto, né, como participante, como ouvinte, enfim, das duas maneiras, que eu acho que são sempre esses momentos que a gente acaba também trazendo muitos insights, né, e aprendizados valiosos para o nosso dia a dia. Carol, eu fiquei pensando aqui, né? Você falou aí de não só o MBA, mas formatos diferentes de troca e de aprendizado que você faz. Mas eu fiquei ainda preso lá atrás quando você falou que você trabalhou tanto em empresas públicas como privadas e em agência, né? Isso dá uma lateralidade, isso dá uma visão completa, né? Porque a empresa pública tem a sua própria dinâmica, né? Não vamos entrar nisso, mas tem as suas próprias dinâmicas, que são muito diferentes de uma agência, que são diferentes da empresa. Então, que bacana, você tem uma visão aí, né, contextual, que é bastante interessante, bacana. E aí, só para fazer aqui, olhando para a câmera aqui, para fazer um convite, o que a Carol disse, que ela gosta muito de troca, se você está vendo pela primeira vez o Bora, vai lá e dá uma olhada, né? A gente tem conversa com a Coca-Cola, com a 99, com a Intel, com a Vivo, com a Claro, com a Toyota, por aí vai, né? Um conjunto relevante de empresas, vem aí, né? O Tinder, tem várias empresas aí que você pode ir lá também aprender diretamente lá no Bora. Quanto tempo você tem, Carol, de Intel e como é que essa oportunidade surgiu para você? Muito legal. São quase 3 anos de Intel, daqui a pouquinho, daqui a um mês, faço 3 anos de empresa. Deve corresponder a uns 10 anos, mas tudo bem. Exato. Eu brinco que são anos de cachorro, né? Cada ano são 7 anos. Engraçado que essa expressão, ela é colocada por você, mas ela aparece várias vezes, porque todo mundo percebe claramente essa aceleração, tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então todo mundo acaba de alguma maneira recorrendo a esse contexto, né? Pela rapidez com que o mundo se apresenta aos nossos olhos, né? Total, né? É muita mudança o tempo inteiro, então acho que isso faz esse sentimento. Mas a Intel está na minha vida desde 2012, então são quase 10 anos de Intel, porque ela foi meu cliente quando eu era agência. Então é bem, bem curioso aí como tudo aconteceu. Quando eu vim para São Paulo, né, como Santos, então quando eu vim para São Paulo, logo depois de me formar, comecei a trabalhar numa agência, uma grande agência, na Purcell, atendendo Intel, e aí tinha outros clientes em paralelo, nunca, né, enfim, fui dedicada à Intel, mas sempre estava ali durante quase 6 anos, então, atendendo. Saí um pouco, porque eu queria ir para a empresa, queria, né, ir para a multinacional, trabalhar em outras coisas. Fiquei 1 ano e meio fora, né, fui trabalhar com turismo, que era uma área que eu tinha uma curiosidade, uma paixão, e aí surgiu o convite para vir para a Intel, e acho que sempre foi brincava, meu cliente favorito na agência, então não tinha como dizer não para essa oportunidade, e é muito bacana, porque a gente acha que conhece, né? Porque imagina, 6 anos praticamente atendendo o cliente, achava que sabia tudo, e quando a gente vem para esse lado do balcão, a gente vê que não sabe nada, né? É lógico que tem uma vantagem aí, de ter um histórico de várias coisas, de ter, enfim, todo um background com a empresa, mas tem sido um aprendizado aí constante e contínuo, assim, nesses 3 anos. E essa sua breve passagem pelo mundo do turismo, você curtiu? Porque, assim, é um outro universo. Eu vivenciei isso, né? Eu fui da Varig, então, assim, é um outro mundo, impressionante, né? É impressionante como a gente não... Eu, pelo menos, não sabia nada, né? A gente acha que porque eu trabalhei com hotelaria e com entretenimento. Eu achava que porque a gente frequenta esses lugares, a gente tem uma noção do que é.
E é muito curioso que não, né? Que por dentro, pelos Só que bastidores, é não. totalmente Só que diferente. não, Só né? que não, só que não. Eu falei, gente, que diferente. Gostei muito. Foi, acho que, uma experiência que me fez abrir bastante a cabeça para várias coisas que eu simplesmente não conhecia, né? Que não fazia ideia. Descobri o quão sensível, né? Então, acho que é uma época que eu desenvolvi muito a minha parte de gerenciamento de crise, porque empresas como a Intel, eu costumo falar que é uma empresa, assim, simples nesse momento, né? São raras as vezes que eu passei uma madrugada gerenciando crise aqui na Intel. Agora, turismo era a minha rotina diária, porque, imagina, eu trabalhava com hotelaria. Hotéis são lugares públicos. Tinha mais de 300 hotéis na América do Sul inteira, né? A empresa, a Accor, na época. Sempre tinha uma crise em algum lugar. Sempre estava acontecendo algo em algum lugar. Então, acho que foi um momento de desenvolver essa área, que é uma área que eu sempre gostei muito, de pôr na prática, diria, tudo que eu tinha de conhecimento acumulado, sabe? E acho que isso me trouxe bastante aí, enfim, me moldou bastante como profissional, mas confesso que tecnologia sempre foi minha paixão, sempre gostei muito de trabalhar com tecnologia, porque é muito dinâmico, né? Não tem um dia igual na Intel, não tem semana repetida aqui, e tá sempre acontecendo coisa nova. Então, e aquelas tecnologias que até dão nó na nossa cabeça, sabe? Você fala, né, ainda mais com uma base de jornalismo, você fala, meu Deus, o que é isso, né? Então, tem toda hora te desafia, né? Você estudar, ir atrás e saber mais sobre o universo, enfim, que está em plena expansão, né? A tecnologia está toda hora realmente mudando. Bom, vamos lá, vamos mergulhar na piscina Intel. Vamos agora entrar para valer. Primeiro de tudo, assim, conta um pouquinho para a gente como é que é gerenciar a área de comunicação e de imprensa da Intel, como é que vocês estão estruturados, né? E, assim, uma visão geral, assim, dos desafios da organização. Legal. Bom, na Intel, ao contrário de algumas outras empresas que eu trabalhei, a área de comunicação, ela tem um reporte direto pro board, né, da empresa. Então, globalmente, somos um time de 200 pessoas, espalhadas em 60 países, com uma C-Level. Desculpa, né? Então, não entendi. Quantos países? 60 países, né? 200 pessoas, e com uma Chief Communications Officer lá em Santa Clara, que é o nosso headquarter. Então, uma mistura bem grande, assim, e bem robusta, e o bacana de ter uma Chief Communications Officer é a independência que a área tem, né? Já trabalhei em algumas empresas que a comunicação reporta para marketing, ou reporta para RH, enfim, vários reportes diferentes. Não tenho nada contra isso, mas você acaba ficando, às vezes, um pouco limitado, tanto de orçamento, quanto, né, de outras coisas. Então, é uma liberdade, diria, bem grande, e aí isso acaba se refletindo nos países também, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, eu, né, tenho ali o meu espaço, participo das reuniões do staff da presidente aqui no Brasil, da Intel Brasil, né? Então, acho que é uma coisa bacana, assim, que você vê o poder que a comunicação realmente tem e pode fazer, né? Porque acho que uma empresa, né, como Intel, comunicação não é o nosso core business, né? Mas quando você vê que a empresa valoriza a comunicação, valoriza o time de comunicação, tudo flui muito mais fácil. E é o que eu sinto hoje aqui, né? Então, você vê que não é só... É muito comum, né, as pessoas olharem assim e falarem assim, a comunicação executa, e não envolve a comunicação no planejamento, na estratégia do negócio, né? Não é só o plano de comunicação, a gente tem que estar por dentro e entender o negócio. E quando isso acontece, eu acho que é o melhor dos dois mundos. Então, tem essa estrutura bastante aí, enfim, robusta. Para os países não é tanto, então a gente tem uma estrutura pequena em cada país, porque são muitos países que a gente atua, e aí a gente acaba atuando por meio de agências, né? Então, a minha agência aqui no Brasil acaba sendo meu braço direito e esquerdo, né? Porque no final do dia são eles que estão ali executando tudo na linha de frente. E a nossa audiência, ela é muito expandida na comunicação da Intel. A gente faz muitos anos que deixou de ser apenas imprensa tradicional, né? Então a gente olha hoje para a imprensa, para influenciadores, para analistas de mercado, como Gartner, IDC, entre outros, empregados, né? Comunicação com os funcionários, também envolve universidades, ONGs, enfim, então é um universo totalmente expandido e precisa de um time bem grande na agência para dar esse suporte, porque senão fica muita coisa no nosso prato.
Se você que está nos assistindo, né, por alguma razão, né, nesses últimos 2 minutos, não captou tudo que a Carolina falou, dá um rewind, né, porque ela falou de uma coisa que é fundamental quando a gente pensa em organização, né? Cada organização, assim como um time de basquete, um time de futebol, cria a sua configuração. E é muito diferente, porque eu já vivenciei as duas partes, e por isso que eu estou dando essa ênfase no que a Carolina falou. É muito diferente quando você tem uma empresa que tem medo de falar e a comunicação simplesmente vem a reboque das decisões estratégicas, ou quando você coloca o seu time, a sua equipe de uma outra forma e a comunicação participa das decisões estratégicas. Né? Ela não entra na sala para saber o que vai falar, ela acima de tudo, discute previamente as abordagens, impactos, possíveis riscos, e, em cima disso, faz uma comunicação muito mais assertiva e estruturada. Né? Então, são maneiras diferentes, infelizmente, convivem nas nossas organizações esses dois lados, né? Por decisões, por visões diferentes, mas é sempre muito reconfortante quando a gente vê, acima de tudo, uma empresa que conseguiu entender, né, como ela diz, não é uma empresa de comunicação, mas é uma empresa que se apodera da comunicação para ser uma empresa melhor. Então, só para reforçar isso. Carol, quais são os pilares da marca Intel? É uma excelente pergunta. A gente tem 6 pilares hoje que a gente trabalha bem, bem forte em todas as áreas. Então, é uma empresa aí que nasceu no universo de PCs, mas hoje a gente tem aí um universo corporativo muito forte, então toda, a gente chama de área de dados, né, data center, então para unir tudo isso, a gente criou faz 2 anos, a gente está, na verdade, passando por uma transformação cultural aqui dentro da Intel, e é bem legal porque a comunicação tem um papel super ativo, né, nessa parte, e os 6 valores que a gente definiu com o nosso novo CEO são transparência, tudo pelo cliente, né, que a gente chama de Customer Obsessed em inglês, então é realmente pôr o cliente em primeiro lugar, e aqui é bem bacana porque seja qual for o cliente, né, pode ser o nosso cliente final, mas no nosso caso de comunicação, pode ser os funcionários, pode ser a imprensa, pode ser um influenciador, né, então é realmente entender qual é o seu cliente. A gente passa por inclusão, então a Intel tem investido muito forte nos últimos anos em diversidade e inclusão virou um dos nossos, né, valores principais. A gente também fala de destemido, né, traduzindo fearless, que é realmente ter esse DNA, manter esse DNA inovador, que foi da onde a empresa nasceu, né, uma das fundadoras aí do Vale do Silício, então realmente buscar isso nos nossos funcionários. A gente também fala de qualidade, porque a gente entende que tudo que a gente entregar, seja o produto final, seja, enfim, qualquer ação, tem que ter aí, temos que valorizar a qualidade, e o último, mas que acho que seria um dos mais importantes, a gente chama de One Intel, né, que é uma Intel. Que isso quer dizer? A gente está falando de uma empresa com 110 mil funcionários em 60 países, é muito comum a gente, cada um, trabalhar no seu quadrado, às vezes. E não, a gente tem que entender que a gente é uma empresa só, né? Não interessa a sua área, não interessa o país que você está atuando, a gente precisa trabalhar de uma maneira integrada e unir esforços, né? Então, acho que esse valor é um dos que mais me chama a atenção também, porque no dia a dia a gente às vezes esquece, né? A gente está aqui resolvendo o nosso problema e esquece que ele não é um problema aqui, ele faz parte de um todo. Então, é bem bacana, porque lembra bastante a gente disso. Eu anotei aqui, eu estava só de cabeça baixa que eu estava anotando. Transparência, tudo pelo cliente, né? A obsessão pelo cliente. A inclusão, que bacana. O sentido de destemido, no sentido de manter a flama, né? A chama da inovação. A qualidade, que aí eu acho que, né, é mais do que comprovada. E One Intel. Bacana, bacana. Vamos falar um pouquinho de posicionamento? Na abertura, né, vocês não veem, a não ser quando vai para o ar, mas eu falei um pouquinho sobre posicionamento lá. Então, assim, eu estou olhando no meu laptop, eu uso um laptop Samsung, aliás, Samsung é uma marca que eu gostaria muito de entrevistar, porque ela faz sentido para mim no celular e por aí vai, na minha vida. E aí o meu laptop, eu estou olhando aqui, eu tenho um selo aqui escrito Intel for i5 sétima geração. Então, por muitos anos, vocês usaram o Intel Inside, mas se eu não me engano, eu acho que foi na TV paga, não tenho certeza, ou se foi na internet, eu vi o Build for Work.
né? Esse é um novo posicionamento? Esse é um dos nossos posicionamentos. É bem legal falar disso, porque, como eu falei rapidamente, a Intel ela nasceu nesse universo de PC, né? Então, processadores para computadores pessoais, sobretudo. E nos últimos anos, a gente tem expandido a nossa área de atuação. Então, nos últimos 6 anos, a gente tem cada vez mais forte indo para a área de dados também. Então, hoje a gente já está praticamente, quando a gente olha para o faturamento da Intel, metade, metade. Então, metade vem da área de PCs, que é o nosso carro-chefe, é a nossa estrela, e é muito importante, a gente continua investindo bastante, e a outra parte vem de dados. Então, o que é dados? A gente olha que dados, o nosso antigo CEO falava que dados são o novo petróleo, né? E é o presente e o futuro, não tem para onde correr. Então, a gente está falando aqui de tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, computação em nuvem, os data centers, né? Enfim, tecnologia 5G, tudo isso entra dentro da nossa área de dados. E aí, quando a gente começou a ver que a gente estava em tudo, e não só mais no PC, o inside não fazia mais tanto sentido, né? Porque a gente até brincou uma vez que era Intel Inside e Intel Outside também, porque a gente está falando de outros lugares. A gente tem hoje câmeras com tecnologia Intel inteligentes. Eu até costumo brincar que você pode não saber, mas no seu dia a dia você interage com o Intel muitas vezes, né? Aquelas caixinhas de modem de internet, tem tecnologia Intel. Caixa eletrônico, tem tecnologia Intel. Se você vai, por exemplo, num Burger King, num McDonald's, aqueles atendimentos automáticos, muitos têm tecnologia Intel. Então, não é mais só o inside, né? Tem esse outside, que é uma brincadeira nossa interna. E aí, esse é um dos nossos posicionamentos, que ele é focado no público corporativo, né? No B2B, e a gente acaba tendo outros para cada área de atuação. A diria que hoje o nosso maior desafio como comunicação é como manter esse one voice e a mesma mensagem para audiências e produtos e experiências completamente diferentes, né? Porque a gente está falando, e mesmo dentro do público de PC, a gente está falando da pessoa que usa o PC para trabalhar, do gamer que usa para jogar, do consumidor mais genérico, que ele não vai usar o PC pela primeira vez, do homeschooling, né, que ficou tão famoso agora na parte de quarentena, então que eu vou precisar do PC para o meu filho estudar. Então, mesmo dentro do universo de PC, são muitas pessoas que a gente acaba conversando no dia a dia. Então, acho que esse é o nosso maior desafio, como manter essa mesma linha, né, o nosso propósito, a nossa missão, perpassar as mensagens para diferentes públicos e diferentes produtos, né? E aí, de novo, tanto para consumidor quanto aí no corporativo, a gente tem infinitas possibilidades. E confesso para você, Carol, que quando eu vi o Build for Work, primeiro porque eu sou um amante do Intel Inside, e quando eu vi o Build for Work, eu não me vi ali, né? Porque falando, pô, mas para o trabalho, mas você também pode ser, sei lá, para alguém que em casa faça, sei lá, cursos online, não sei o quê, né, estude, por aí vai, como você falou. Mas faz todo sentido quando você fala, acima de tudo, do Intel Inside, Intel Outside, Intel Everything, né? Ele está dentro de muita coisa, né, que a gente não percebe e faz todo sentido. E isso faz de vocês, né, todo esse arcabouço, toda essa atuação, faz de vocês serem a 12ª marca mais valiosa do mundo. Sim. Como é que vocês veem, pensam sobre isso, né? Porque vocês, fora como é que eu posso dizer, fora players como Amazon ou Google ou Microsoft, né? Que aí talvez seja um cluster, mas que não é hardware, acima de tudo é humanware, é software, sei lá, várias coisas, everywhere, né? Por aí vai. Mas vocês são a primeira dentro desse contexto, né? Talvez seja um outro cluster que assim, não, eu potencializo, eu estou aqui para maximizar potências, escalas, desempenhos e por aí vai, né? E é muito bacana esse reconhecimento, né? Como é que vocês veem isso? É muito bacana esse reconhecimento, até porque as marcas que você mencionou, por exemplo, são parceiras nossas, mas são marcas que estão no dia a dia do consumidor, né? Se você está falando de Amazon, você pode ter uma Alexa na sua casa, que é da empresa, ou você vai entrar para comprar no site deles. O Google, não tem como, ele está todos os dias, ele virou sinônimo de verbo, né? A gente vai lá e entra. E aí, então, você não vê
no seu dia a dia. O que você vai ver, que nem você falou, é o nosso selo, né? Ali no notebook ou no produto que for, mas é uma marca que você não tem acesso, né? Você vai ter acesso ao, por exemplo, a Samsung, que está ali, que é o nosso parceiro, ou uma Dell, enfim, qualquer que seja o nosso parceiro. Então, acho que é um case muito legal. Inclusive, eu estudei sobre ele quando eu fiz minha pós em marketing. Foi bem legal, assim, atendi a Intel na época e estudar, assim, foi bem curioso, porque realmente é super disruptivo, né? E diria que isso se deu muito por causa dos nossos parceiros. A Intel tem uma missão muito forte a gente sempre fala de criar tecnologia que vai melhorar a vida das pessoas e o mundo. Então, não é só tecnologia por tecnologia, né? Tem que ter um propósito por trás. E isso é sempre por meio dos nossos parceiros, não tem como. Né? Então, qualquer coisa que a gente faz, tem algum parceiro envolvido. E por que isso é importante? Porque a gente acaba fomentando o ecossistema onde a gente está inserido. Então, por exemplo, aqui para o Brasil tem um mercado de PC muito consolidado. A gente está entre os 5 maiores mercados de PCs do mundo, para você ter ideia. Realmente é assim, uma estrutura muito, muito forte. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a internet das coisas, inteligência artificial, não está consolidado o nosso mercado ainda. A gente está muito para trás. Então, qual é o nosso papel quando a gente olha para essa área aqui no Brasil? Primeiro de tudo, criar o ecossistema, né? Porque é isso, a gente não acredita que a gente está competindo com as pessoas, e assim, a gente está unidos por uma causa. Então, hoje, por exemplo, não tem nenhuma empresa que a gente concorre 100%. Muito curioso isso, né? Todas a gente tem algum nível de parceria. E é por isso, né, que a gente, acredito, está nessa lista, porque a gente consegue fazer isso tão bem que isso reflete para o consumidor final de alguma forma, dele entender que, putz, que legal, acaba sendo, você até falou no começo, e é verdade, um selo de aprovação, né, assim, tá aqui, esse selo significa que ele tem uma qualidade, que eu conheço, que eu estou mais seguro com aquilo. E para parceiros, por exemplo, que nem Samsung, hoje a Samsung fala por si só, né, uma das maiores empresas do mundo, então é tranquilo, mas a gente tem parceiros menores, tem parceiros locais, né, a gente tem fabricantes que trabalham, de PC que trabalham aqui no Brasil, por exemplo, uma Positivo, uma Avel, e para elas também, às vezes, ter esse selo aí também é uma ajuda a mais, né? Então, quando a gente fala de ecossistema local, isso, poder apoiar. E eu acredito que isso esse conjunto aí faz parte de por que a gente está nesse ranking, que é enfim, bem legal. Desculpa a ignorância ou o desconhecimento do setor. Ainda existe a AMD? Existe sim. Acho que nos últimos anos eles cresceram bastante. Acho que hoje seria, sim, um dos nossos principais concorrentes, mas até eles a gente tem alguns computadores que tem Intel e AMD, porque tem a nossa CPU, né, nosso processador, e uma placa de vídeo deles, enfim. Então, até nisso, existe um quê de parceria, mas é uma marca que veio bastante aí forte. Não, porque eles estão muito nichados. Se a gente... Então, assim, né, tem algumas observações agora para quem está aqui nos assistindo, para a Carol também conseguir respirar e tomar uma água, que primeiro, se você volta 20 anos no tempo, e aí o cabelo branco ajuda nisso, né, se você volta 20 anos no tempo, Intel e AMD disputavam palmo a palmo. E aí o posicionamento de duas marcas, lógico, associadas à estratégia do negócio, fazem com que hoje elas estejam em posições completamente diferentes. Se você olhar, a AMD não aparece dentro das 100 marcas mais valiosas, enquanto a Intel é a 12ª. Então, sim, a gestão da marca, o posicionamento potencializaram, junto, lógico, com a estratégia e com o avanço da tecnologia, de fazer essa diferença, né, do sprint de uma em relação à outra. E ainda para dar um tempo para a Carol, para ela respirar, duas coisas. A gente não falou nisso em algum momento, mas quando eu falo de Intel Insight, eu estou falando de uma marca endossadora. A Intel, então, vem endossar, por exemplo, o meu laptop Samsung, demonstrando que é uma marca de qualidade, é uma marca endossadora. E o segundo, e uma última coisa, a Carol falou aí sobre realidade virtual, a inteligência artificial e por aí vai. Quem não leu, minha sugestão, leia Marketing 5.0, de ninguém menos do que Philip Kotler. Ele aborda justamente essas questões. Tá? Bom, vamos em frente. Carol, imagino que você já falou aí, né? Mas eu só queria voltar um pouquinho. Vocês têm um número muito grande de stakeholders. Tem uma mega corporação que, sei lá, compra 10 mil laptops, você tem, como você falou, o McDonald's, que bota isso em todos os seus
totens e por aí vai, e você tem aquela pessoa que compra um laptop como eu e outros gadgets que tem Intel Inside, né? Como é que vocês montam, aí falando do âmbito da atuação da comunicação, como é que vocês montam esse mapa de stakeholders e com quem eu converso com mais intensidade e quem eu apenas quero manter informado, né, e lembrar que até existe aquele que não, quero conversar com esse cara todo dia e às vezes mais de uma vez por dia. Como é que vocês trabalham isso, por favor? Muito legal. Vou te dar um âmbito global e depois um âmbito Brasil. Então, quando a gente olha para a nossa estrutura de comunicação, como eu comentei, a gente tem algumas áreas chaves, né? Diria que são 4 áreas grandes que estamos divididos, na verdade 5. Uma é a comunicação com os funcionários, então é uma área muito forte, que são 110 mil pessoas, então precisa de uma área dedicada, todas reportando para a nossa C-Level. A gente tem uma área de technology, que a gente chama, que é a nossa área de produto, né, comunicação de produto. A área corporativa, então, comunicação corporativa, que tem toda a parte de gestão de crise, responsabilidade social, né, o ISD está tudo nesse guarda-chuva. Tem uma outra área, que é o nosso time, que a gente chama de mercados internacionais, que é todo mundo que está fora dos Estados Unidos, então, Brasil, todos os países estão, né, nessa área, a gente acaba reproduzindo em menor escala tudo que é feito no headquarter, e tem uma outra área que é o nosso Story Lab, que é a nossa área de conteúdo, né, então tudo que você imaginar de material visual, nosso newsroom, enfim, tudo fica nesse guarda-chuva. Mas, desculpa, Carol, mas só reproduzindo, inclusive na sua estrutura você tem essas áreas, você tem empregado, você tem o Store Lab, dentro de você para baixo na hierarquia, você tem essa réplica na sua estrutura. Tem, exatamente. A gente, para algumas coisas, pede apoio para a headquarter, quando precisa, mas, por exemplo, a gente tem o Newsroom Global e tem o Newsroom Brasil, né? Então, ele acaba tendo uma réplica de uma certa forma de tudo. E acaba ficando assim. Então, a gente, como a estrutura é pequena no Brasil, a gente muita coisa faz via agência. Não só no Brasil, no headquarter também. A gente tem essa cultura aí da agência ser o nosso braço direito em tudo. E para cada área dessas, a gente tem um stakeholders diferente, né? Então, comunicação com empregados é óbvio, né? São os nossos funcionários. Então, acho que essa é a mais óbvia de todas. E quando a gente olha para esse pilar, né? O funcionário, ele está ali em primeiro lugar. E é uma coisa que a gente tem colocado muito isso, porque a gente tem que garantir, né? Eu sempre falar que são os nossos principais embaixadores da marca, são os funcionários. Não adianta você fazer uma comunicação externa excelente, sendo que dentro de casa as pessoas não valorizam, não estão ali engajadas com a marca. Então, é uma área aí bem forte para a gente. Quando a gente olha para a comunicação de produto, varia bastante se o produto ele é corporativo ou se ele é um consumidor geral. Mas diria que ali, imprensa, influenciador e analista são os 3 principais stakeholders que a gente tem quando a gente olha para a comunicação. Mas, por outro lado, a gente não pode ignorar nossos parceiros, nossos clientes, porque é muito difícil fazer uma comunicação sem o parceiro e sem o cliente. Então, é bem comum, se você for num evento de algum parceiro nosso, para a imprensa, você vai ver Intel ali no palco, dividindo o palco com um parceiro. Então, Samsung, Acer, Asus, Dell, todos eles a gente acaba estando ali, né? Então, eu tenho esse papel, acaba importante, de falar com os meus pares de outras empresas e fazer a ação em conjunto. Porque eles podem fazer a ação mencionando a gente? Pode, mas se a gente está junto, a gente garante a mensagem correta, dá mais apoio e peso para o evento, porque são 2 grandes marcas unidas falando, claro, né, aquela mensagem. Então, acaba sendo um pilar importante nessa estratégia quando a gente olha para produto. E corporativo, a gente está falando com também alguns parceiros e clientes, porque, de novo, a gente não faz nada sozinho, né? Mas a gente também está olhando para ONGs, para universidades, para outras audiências que não necessariamente a gente toca com produto. Também inclui imprensa nessa parte, mas diria que o foco é muito mais o ecossistema, né? Então, do que apenas sair aí numa matéria, não é esse o objetivo final, né? A gente está falando de reputação. Então, acho que seriam esses, como a gente divide as nossas audiências de acordo com o momento que a gente está atuando. E aí a gente acaba reproduzindo isso aqui. O que a gente tem que tomar muito cuidado também sempre, principalmente na área de produto, é a gente não se canibalizar. Eu sempre falo muito isso, é um martelo que a gente bate muito aqui na Intel, porque por mais que a gente está falando de produtos distintos,
a audiência é a mesma, né? São os mesmos analistas, são os mesmos jornalistas, são os mesmos influenciadores. Se eu falar de 4, 5 produtos de uma vez, a pessoa não vai absorver, ela não vai falar 4, 5 vezes de Intel, ela nem vai absorver a mensagem. Então, é um cuidado que a gente toma muito com o time de produto, vamos segurar esse lançamento, vamos adiar isso aqui para não conflitar, qual que é a prioridade, né? Porque, assim, a gente acaba tendo nossos, né, stakeholders internos, a gente está falando, são mais de 10 áreas de negócio, e todas as áreas de negócio têm a sua prioridade. Então, a gente acaba sendo... Esse é um dilema, né? Esse é um dilema de grande empresa, né? Você tem um pipeline imenso de lançamentos e de inovação, mas, no final das contas, não dá para lançar 3 coisas ao mesmo dia, porque senão dispersa a atenção, né? Então, esse é um dilema de empresa grande, ou seja, você tem várias áreas pensando e querendo inovar, mas, no final das contas, tudo tem que entrar numa esteira para que seja possível comunicar sempre. Porque não adianta comunicar de novo 3 coisas hoje, daqui a passa 2 semanas sem fazer nada, né? Então, você tem que conseguir isso, e é sempre um estresse, e aí no sentido do estresse positivo, que bom que tem várias coisas para lançar, mas um estresse positivo de, pô, guarda aí, já tem esse, amanhã você entra, né? Tem muito disso, né? Exatamente. Não, é super curioso, porque e as pessoas, mas é que não tem nada a ver, tudo bem, não tem nada a ver para fora, para dentro, mas para fora, todo mundo enxerga a Intel, ponto, claro. Né? Então, esse gerenciar os stakeholders internos também é um aprendizado muito grande de estar desse lado do balcão, né? Trabalhei muito tempo em agência e a gente não tem toda essa noção de como desse lado aqui, todo esse gerenciamento, então é super curioso. E a gente está falando de coisas assim completamente assim, fora da caixa. A Intel tem uma empresa de carros autônomos, por exemplo. Uau! Lá em Israel. Então ele fala, mas sim, não tem nada a ver, mas às vezes conflita, né? Assim, porque são temas que despertam a atenção, a curiosidade. Então é bem desafiador, mas que nem você falou, né? É um desafio bom, né? Não é um desafio ruim, é um desafio bom. Não, e que eu fiquei pensando, te exige uma outra habilidade que você não viu, provavelmente, na faculdade ou no MBA que você fez, que é o de negociar. No final das contas, você também se tornou uma negociadora, né? Perfeito. Quando podemos, como podemos, com que ênfase, e acaba tendo aí uma relação negocial forte. Olhando aqui para o nosso roteiro, muito, com certeza, da comunicação de vocês. Primeiro, deixa eu voltar. É interessante porque sempre eu pergunto às empresas, às marcas, os gestores de marca, se eles fazem ações co-branding, né? E no caso de vocês são full co-branding, porque é natural, né? Vem de fábrica de vocês, como você falou aí, com Samsung, com Acer, com Asus, com não sei o quê, é natural você fazer ações cooperadas, compartilhadas, né? E que soma para as 2 marcas. Então, de todas as marcas com que eu conversei, vocês são 100% co-branding, porque é uma outra característica da marca endossadora. Tudo que eu faço, de alguma maneira, eu já estou fazendo com alguém, e isso potencializa as 2 marcas. É interessante isso. Essa é uma sacada agora que eu tive. Perfeito, não, é perfeito, isso mesmo. Tem até uma curiosidade para trazer aqui, que 80% do nosso investimento de marketing e comunicação vai para os parceiros. Então, de tudo que a gente investe, né, de tudo que a gente destina para essas áreas, 80% é para parceiro. E existe um programa tão bem estruturado dentro da Intel de gerenciar, né, porque não é só dar o dinheiro para o parceiro, não é só esse o objetivo, né? É garantir que a mensagem está correta, que a gente está divulgando o que faz sentido para as 2 marcas e por aí vai. Então, assim, para a Intel é muito bom, não tenho dúvidas, acho que, como eu falei, a gente está naquele ranking, é um desses motivos, com certeza, e para o parceiro também acaba sendo muito bom, porque, de novo, é uma marca ali apoiando, dá mais força para tudo. Então é bem difícil você ver ações da Intel sozinhas, existem algumas, sim, existem algumas coisas que a gente até, enfim, quando a gente vai lançar algum produto nosso, a gente costuma fazer um lançamento nosso, mas mesmo no nosso evento, a gente chama todos os parceiros para estar junto, para falar, para participar.
Então, é praticamente 100% que nem você falou, assim, não tem para onde escapar, e é muito gostoso, acho que é o bacana disso, sabe? E exige, de novo, outras habilidades, porque você não está falando com um stakeholder tradicional de comunicação, né? Você está falando com outra empresa. Claro. Que tem as suas policies, que tem seus objetivos, e por aí vai. E por aí vai, exatamente. Processos complexos, como a Intel também, né? Tem tantas multinacionais aí, mas é bacana porque você vê tudo. No final do dia é mais complexo, mas é mais fácil o resultado, né? A gente tem as duas aí marcas, às vezes até 3 marcas juntas, né? Às vezes tem, sei lá, Intel, Microsoft, Samsung, Intel, Microsoft, Dell, não sei, junto aí no anúncio do lançamento, mas é bem gratificante, diria, no final, o resultado. E você falou que 80% da sua verba vai para parceiros, mas se a gente pensar ao contrário, né? Assim, quanto, em linhas gerais, ordem de grandeza, quanto vai para ações de comunicação digitais e quanto vai para um não digital? Não sei nem se vocês fazem, porque assim, você não deve fazer ponto de venda, você não deve fazer out of home. Não sei se é 100% digital ou se tem algo que não seja digital. Olha, aí vou dar uma curiosidade também sobre a Intel, que isso eu só descobri quando eu entrei na Intel. Mais uma curiosidade, vamos lá. A gente tem uma área gigantesca, que é a nossa área de varejo e consumo. Uma diretoria, aqui no Brasil a gente tem uma diretoria focada nisso, em todos os países praticamente que o PC é forte, a gente tem isso. Então, quando a gente fala de parceiro, além do co-marketing tradicional, a gente também tem co-marketing, por exemplo, com Magalu, com Extra, com todas as empresas aí que você pensa que vendem computador, a gente está junto. Ou computador, ou componente do computador, né? A gente está junto. Então, se você for alguns extras aí no Rio, em São Paulo, a gente tem uma área Intel, né? A gente tem até uma tecnologia que a gente desenvolveu em parceria com a Extra, que é como ajudar o usuário a escolher o seu computador ideal. Então, ele vai lá, responde uma série de perguntas num totem instalado na loja, e aí pisca, meio que ilumina, assim, os PCs que seriam ideal para ele. É bem legal. Então, sim, a gente tem bastante, mas não sozinho, né? Toda a nossa parte de out of home em loja. Mas desculpa, fiquei com uma dúvida. Você falou que você tem, por exemplo, você usou o exemplo aí do Extra, mas só para fechar aqui na minha cabeça. Porque quando você vai, eu entendi, vocês fazem, acima de tudo, como se fosse não sei se é a melhor expressão, mas um simulador. Eu pergunto ali, você pergunta um conjunto de informação, vai usar todo dia, você vai ter cálculos pesados, você vai usar Corel, não sei o quê, e você vai tendo ali um perfil da pessoa e vai fazer uma recomendação técnica. Essa parte eu entendi. Mas, de novo, caiu no nível do produto. Ou é este ou aquele laptop, por exemplo. Isso. Mas aí é só vocês com Extra ou é vocês e o fabricante daquele laptop? Só para ficar em dúvida nisso. Tem os dois, tá? Nesse caso, desse exemplo que eu dei, é a gente com o Extra. Então, eles tiveram essa ideia, a gente resolveu criar em conjunto essa tecnologia, porque era um déficit ali. Mas a nossa área de varejo, por exemplo, a gente faz treinamento com 10 mil, né, funcionários de varejistas no Brasil inteiro. E aí, desde grandes varejistas até o varejo local, né? Então, o varejo das cidades menores. Aqui em Santos, a gente tem parceiros nossos de varejo. Porque é uma tecnologia difícil de se vender, né? A gente estava comentando no offline, Dario, isso, de como é que eu vou saber o que eu tenho que indicar? Até para o vendedor, o que ele vai indicar, né? Como é que ele vai saber o que você precisa quando você aborda ele? Então, isso também a gente faz no online, tá? Se você entrar no site, Magalu, enfim, tantos outros, você vai ver ali co-brand, parcerias nossas. Ainda mais em datas grandes, como Black Friday, né? Dia do Consumidor, enfim, essas datas acabam a gente... Nossa, imagina, hein? Black Friday para vocês. Você sabe que a Black Friday também tem uma curiosidade. Ano passado, a maior Black Friday da Intel foi no Brasil. De tanto que a gente... Falando de venda de computador, né? E ano passado, aqui no Brasil, o computador foi a terceira palavra mais buscada nos varejistas. E aí a gente estava falando de tudo, tá? De competindo com qualquer categoria, não só tecnologia. Então tava arroz, pasta de dente, sandália havaiana,
Computador foi a terceira palavra. Foi uma da terceira palavra. Mas foi assim, né? A pandemia, ela é tão atípica que fez todo mundo mudar os seus hábitos, né? Seja você que não tinha um computador porque usava no trabalho, precisa ter, seja você que tinha, mas precisa de um melhor para dar conta no trabalho. Nossa, imagino que faz muito sentido ser assim, uma das palavras mais procuradas, com certeza. Exato. Não, e aí, então, você vê que todo esse investimento faz sentido, porque e aí a gente trabalha assim, tanto com o varejista apenas, mas também com o varejista, com algum fabricante, até porque a gente olha para o time do marketing, né? A gente tem um marketing de varejo, então muito curioso, isso dentro do time de marketing tem uma galera que olha só para varejo, mas que alinha com os fabricantes para entender qual que é o produto-chefe, qual que a gente tem que fazer mais, e do ponto de vista de comunicação, também a gente apoia unindo esforços, né? Então, eu falei, praticamente todas as varejistas acabam sendo parceiros nossos, e aí a nossa área que eu te comentei, né, que a gente trabalha não só o digital, mas trabalha o off também. Mas eu não tenho dúvidas que o digital é muito mais forte aqui para a Intel nos últimos anos, principalmente no último ano, né, desse ano de pandemia, foi um ano que tudo praticamente virou digital e virou virtual. Então, mas ainda assim a gente tem esse investimento curioso aí na parte de varejo. A gente tem um varejo coberto aí gigantesco aqui no Brasil, sabe? Então, é bem interessante como funciona. E de investimento, de quanto vai para quanto, não tenho noção de porcentagem, não vou arriscar chutar, mas a maioria, com certeza, vai para o digital. Isso não temos dúvidas. A gente está caminhando para o final, tem duas perguntas aí para a gente fechar, Carol. Gostei bastante, aprendi, estou aprendendo com você. Então, vamos lá. A primeira quais foram os grandes desafios da marca Intel durante a pandemia? Então, assim, de novo, né, você já falou sobre o aspecto, vamos dizer, econômico, de oportunidade, de demanda, isso a gente entendeu. Mas sobre o aspecto social, teve impacto para vocês? Vocês participaram de alguma ação, de alguma maneira, né? Assim, vocês são bastante relevantes. Como é que a pandemia da cortina para trás, né? Como é que foi isso para vocês? Legal. Bom, acho que eu costumo falar que a pandemia foi um momento de crise, que não estava em nenhum manual de comunicação, né? A gente tem muito manual de crise, a gente trabalha com isso, fica mapeando as possíveis crises que podem acontecer, e acho que ninguém tinha mapeado uma pandemia desse nível, né? A gente até tinha epidemia na Intel, mas pandemia realmente foi um choque. Uma outra curiosidade, na Intel a gente tem um time de liderança pandêmica desde 2002. Quando eu descobri isso, eu levei um susto, falei, como assim um time de liderança pandêmica, né, desde 2002? Mas porque o SARS-1, que teve em 2002, foi muito forte na América do Norte e na Ásia, e aqui para a gente não foi tanto. Então, esse time trabalhou em 2002, trabalhou em 2009 com H1N1 também, e agora bem forte, né, na pandemia aí do coronavírus. E o que esse time faz? É composto por especialistas de diversas áreas, diversos mercados, que, enfim, mapeavam os possíveis riscos, né? Então, em janeiro, a gente cancelou o nosso primeiro evento, né? Quando ninguém estava falando muito bem disso, era uma coisa tão distante na China, como a gente tem uma operação gigantesca na China, a gente resolveu cancelar. A gente tinha uma conferência, a gente tem uma conferência anual, que vai todo mundo para Las Vegas, e uma semana aí de treinamentos, de fóruns, workshops, e foi cancelado 2 dias antes. Foi um choque para a gente, porque nunca tinha sido cancelado. E aí, quando aconteceu isso, eu falei, tem alguma coisa estranha. Então, a gente estava começando ali a mudar a nossa operação e tudo mais. E aí, em março, um pouco antes da OMS decretar a pandemia, a gente moveu, em 2 dias, 110 mil funcionários para home office. E aí foi um desafio bem grande, porque acho que nesse primeiro momento, a primeira coisa que a Intel se preocupou foi com funcionários. Então, nessa hora, né, eu falo, a comunicação interna foi a estrela da casa e necessária, né? Então, a gente parou muita coisa que estava fazendo para a gente reestruturar, repensamos plano de marketing, plano de comunicação, principalmente comunicação externa, e olhamos para dentro, né? Porque garantir que todo mundo tivesse são e salvo, em casa, com uma estrutura adequada, porque não é você só mandar seu funcionário para casa, né? Você tem que garantir que ele tenha o mínimo possível de estrutura.
internet, equipamento, não só o PC, né, que todo mundo já tinha, mas uma mesa, né? A gente que eu mesma não tinha no escritório em casa, tive que montar. Então, foi todo esse momento. E também foi um momento de muita desinformação, né? De muita fake news sobre o que estava acontecendo. Então, a gente criou uma estrutura de 24/7 no nosso intranet para responder as dúvidas dos funcionários. Eu fiz parte desse time, a gente tinha 20 pessoas ao redor do mundo, e cada uma num horário, então eu não fiquei conectada 24/7, eu conectava algumas horas do meu dia, de segunda a sexta só, porque sempre tem dia de semana em algum lugar, né? Sempre é final de semana em algum lugar, dia de semana em algum lugar. Então, sempre tinha alguém conectado. E aí a gente respondendo e deixando nossos funcionários mais tranquilos, né? Porque você não consegue trabalhar e desempenhar se você está nervoso, se você está estressado. Então, foi esse primeiro momento muito importante. Mas no segundo momento, a gente se voltou para os nossos parceiros e clientes para entender como a gente podia apoiá-los, porque, como eu comentei, a gente não tem só parceiro de tecnologia, né? Então, o que eles estavam precisando de apoio, o que eles estavam precisando de ajuda. E o terceiro pilar, que não foi menos importante, parece que foi muito tempo, né? Vocês estão falando disso só em março, tá? Foi a comunidade. O ano de cachorro, o ano de cachorro. O ano de cachorro. E aí, no final de março, a gente lançou a nossa primeira campanha em prol da comunidade. Então, a gente doou $10 milhões para várias instituições no redor do mundo, incluindo aqui no Brasil a Cruz Vermelha, que estavam apoiando e combatendo a pandemia. Além disso, a gente lançou um fundo de $50 milhões, que a gente chamou de Fundo de Resposta à Pandemia. Então, o que era esse fundo? Para os nossos parceiros, olha eles mais uma vez, submeterem projetos que estavam combatendo a pandemia para passar para a gente investir esse dinheiro. E aqui no Brasil a gente teve vários projetos que receberam esse investimento, alguns deles com o INCOR, né, que é o hospital ali do coração que faz parte da USP, e a gente criou um centro de telemedicina com eles, e uma outra proposta usando inteligência artificial ali para a saúde, e, enfim, e outros tantos projetos aí que a gente teve, não só no Brasil, mas em todo o mundo, focado nisso, e foi bem importante, diria, porque a gente uniu de novo aquele propósito que eu comentei, né, que a tecnologia não é tecnologia por tecnologia, é a tecnologia transformando a vida das pessoas. E é o que a gente viu, porque quando, enfim, a gente acabou o ano, a gente falou, caramba, como foi necessário, como a tecnologia foi importante para que tudo continuasse acontecendo, né? Não vou acontecer no normal, porque nada foi normal, não existe mais o normal, mas a tecnologia foi imprescindível, né, para tudo continuar. E então a gente teve muita essa consciência. Do lado de comunicação, acho que a gente precisava ter muita sensibilidade, porque foi um momento que todo mundo estava ali quebrando, né, as empresas falindo, pessoas morrendo, enfim, um momento muito trágico para o mundo, e em contraponto, as empresas de tecnologia crescendo. Porque a demanda aumentou de uma maneira, assim, gigantesca, né? Tanto que a gente fala que é muito difícil ter um outro ano que nem esse ano, porque foi totalmente atípico, e a gente espera que não tenha, na verdade. E aí não dava pra gente ficar sendo super, né, eu falo, positivo, falando de produto de uma maneira, né, indelicada. Então, acho que exigiu muita sensibilidade do nosso ponto de vista de comunicação e de marketing também, de como lidar com essa situação, e trazendo não um produto como pauta, mas como a gente pode apoiar o benefício, né, a experiência. Isso sim acabou sendo mais a atenção do que o produto em si, sabe? Entendi. Carol, estou indo para a última pergunta. Eu já te agradeço aí, foi brilhante, brilhante. Que sugestões, pensando que o nosso público, acima de tudo, são pessoas que fazem MBA, algo como 25, 30 anos, como média, né? Que sugestões, e que em várias situações estão pensando em fazer o upgrade na carreira, ou mudar de carreira, às vezes acontece, né? Só está num lugar que mais aquela vontade, como você falou, queria conhecer o turismo, queria não sei o quê, né? Que sugestões ou recomendações você dá para esse profissional que quer ser, como você, uma gestora de comunicação, né, de uma empresa global como do porte de uma Intel, por exemplo? O que você acha que é o fundamental, né, além de se manter atualizado nessa miríade de coisas que tem na frente, né, mas como e com que intensidade e aonde pescar, aonde buscar a informação? Muito legal. Bom,
diria aí que uma coisa que todo mundo acho que fala bastante, mas que é sempre bom reforçar, são os idiomas, né? Então, estudar quantos idiomas você conseguir é sempre uma forma muito bacana de você ir para uma empresa multinacional, é necessário. Hoje, acho que metade do meu dia eu passo falando, né, inglês, espanhol. Inglês, ele acaba sendo, né, tem que ser a segunda língua, não adianta, não tem muito para onde a gente fugir. É o que permite a gente falar, né, que nem eu falei da Intel, a gente fala com muitos países, porque, né, por causa do inglês. O espanhol também ajuda bastante. Ainda mais que a gente está inserido nesse Desculpa, contexto América Latina. mas você fala espanhol, porque assim, eu sempre tive, acaba que hoje eu, olhando, né, assim, eu poderia ter avançado mais no espanhol. A gente tem no espanhol uma falsa impressão de que sabe, né, mas que se você não aprofunda, às vezes você fala grandes besteiras achando que tá, Sim. né, cantando ali, botando posição, e às vezes está falando uma grande besteira que não faz o mínimo sentido, né? Sim, é uma curiosidade. Eu sou de família hispânica. Minha mãe é chilena e meu pai é espanhol. Então eu tenho uma trapaça aí. Eu falo espanhol desde pequenininha. O Gutierrez. Gutierrez, exato. Então tenho essa pequena trapaça aí. Mas sim, é exatamente isso. A trapaça positiva, a trapaça do bem. Positiva. Porque a gente está inserido na América Latina, né? Não dá para ignorar isso. Então, e a maioria das empresas, como a Intel, tem uma estrutura, né, regional. Então, por exemplo, a minha chefe está no México hoje, ela não fica no Brasil. Então, lógico que ela fala inglês, daria para falar inglês com ela, mas é tão mais fácil a comunicação, né, enfim, na língua dela, então acho que acaba sendo um ponto positivo. E, né, a máxima, né, quanto mais língua a gente fala, mais fácil fica aí, acho que o dia a dia corporativo. E eu fui aprender mais tarde inglês, eu fui aprender inglês já tinha mais de 20 anos. Então, acho que nunca é tarde essa questão, sempre dá para a gente aprender, ir atrás e buscar. O aprendizado contínuo, né, então parece meio clichê, mas ele é realmente super necessário, tá toda hora mudando. Acho que, não, que nem eu falei, não se atentar só ao aprendizado formal, né, não é ficar fazendo pós-graduação atrás de pós-graduação, ou várias faculdades, acho que não é nem esse o objetivo. Se a pessoa quiser fazer, acho excelente, mas às vezes não dá tempo, ou o investimento financeiro é muito alto. Mas aproveitar, né, a gente tem internet hoje com tanto conteúdo como esse, bacanas, né, que a gente está fazendo hoje, tantos outros que existem aí, tem a ABERJ, né, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, que também é cheia de cursos, de conteúdos bacanas, podcast, agora eu estou viciada em podcast, eu brinco que eu não sei como é que eu lavava a louça antes de podcast, então eu sempre ponho ali um conteúdo para ficar ouvindo e fazendo a tarefa, algumas coisas da casa. Dá uma dica aí, fala um, por exemplo, que você escuta, que vai ser... Legal. Vou falar dois de comunicação, o da ABERJ, que é o Fala Ação, né, que é no Spotify, e tem o InsiderCon, que é do InsiderCast, também tem no Spotify. São dois muito bons. InsiderCon e o Falação da BERJ. Exato, são bem legais. Então, você tem que aqui, né? Estou anotando aqui. E claro, né, acho que está atenta às notícias, ao mundo, né? Existem tantos sites e veículos especializados em comunicação e marketing, acho que é fundamental para os profissionais sempre estarem dando uma ida, indo atrás e trocar. Sempre falo que manter a sua rede de contatos é o que me levou a onde estar hoje. Né? Você perguntou, como é que você foi parar na Intel? A minha chefe foi minha cliente, né? Então, e por que isso? Porque acho que é saber manter os seus relacionamentos, não é você conhecer as pessoas e deixar para lá. Então, acho que isso é importante. Sempre dou a super dica de usarem LinkedIn, né? Uma plataforma gratuita que está aí disponível. Muitas das propostas que eu tive, inclusive de ir para o turismo, foi via LinkedIn. Então, ter um perfil atualizado e usar, né? Não é só deixar o perfil atualizado bonitão lá e não usar. E só para testemunhar, o nosso contato foi pelo LinkedIn. Então... Exato, exatamente. Então, aí também uma super dica que passa desapercebido. As pessoas falam assim, mas é que eu não gosto de rede social. Mas acho que em comunicação não tem para onde fugir, né? A gente não precisa gostar, mas tem que saber usar e tem que usar ao nosso favor. Claro, com certeza. E diria que é isso, né? Então, acho que manter a sua rede de contato, não só pelo LinkedIn, né? Mas convidar aquele colega que você não fala há bastante tempo para um café virtual, né? Quando tudo passar, para um café físico. Claro. Acho que é fundamental, porque a gente não faz nada sozinho, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. E isso também serve para quem quer cada vez mais crescer na carreira de comunicação, né? Ter essa noção de que a gente nunca vai saber tudo, e a gente nunca vai ser bom em tudo. A gente precisa ter pessoas na nossa equipe que nos complementem e nos apoiem para chegar junto e para chegar lá.
Hoje mesmo, o que mais valorizo na minha equipe é que cada um tem um background diferente, uma especialização diferente, e a gente se complementa no final do dia. Pluralidade. Pluralidade, né? É a diversidade, né? No final do dia, a gente tem que ter diversidade em tudo que a gente faz. Acho que isso é um ponto importante também. Quando a conversa é boa, acontece isso. A gente expande a conversa e ela se torna, né, uma grande, vou usar só o nome que ela falou ainda há pouco, uma grande falação do bem, uma grande construção de conhecimento, e espero que você que tenha assistido a gente tenha aprendido do que é essa gigante Intel e do que é essa profissional, a Carolina Gutierrez Prado, da Intel. Carol, a gente te agradece muito, como eu abri o Bora de hoje, a gente agradece muito a sua atenção desde o primeiro momento, né, o ter aceito o convite, te agradece muito por todos esses insights que você trouxe aqui para a nossa discussão. Muito obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar com vocês e, enfim, muito obrigada mesmo pelo convite. Então, pessoal, esse foi mais um Bora Falar de Branding, conversando hoje sobre essa marca gigante, essa 12ª marca mais valiosa do mundo, e, acima de tudo, uma marca que está presente, às vezes, ainda aqui indiretamente, endossando outras marcas, mas que está presente no cotidiano, na nossa vida, nos nossos desafios. Um grande abraço, até a próxima.